Bem, irmãos, chegamos mais uma vez da sua casa como igreja para trazer a mensagem do Senhor para o nosso coração. Hoje, domingo, 12 de julho de 2020. Queremos que a palavra desta noite possa chegar ao coração, ao seu coração. Que você seja abençoado, abençoada pela palavra que o Senhor nos traz hoje. Pela manhã, tivemos o nosso culto presencial na igreja, ali no parque. Foi também um trabalho muito abençoado. Estivemos com os irmãos, revendo-os e matando as saudades. Queremos, muito em breve, que todos, como igreja reunida, estaremos ali para o culto da manhã e para o culto da noite. Hoje nós vamos meditar em Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Queremos que você esteja atento à leitura da palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até o verso 8. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Oremos, irmãos. Ó Deus, nosso eterno Pai, a nossa gratidão a Ti por nos conservares com vida e agora como igreja, reunida em Teu nome, para ouvir a Tua voz. Que nesta noite o nosso coração possa se encher de alegria pela Tua palavra que nos ensinou e nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus, se conosco. Amém. O título desta mensagem, bem que poderia ser essa: a visão que precisamos ter. O rei Uzias, que está lá no versículo 1, do ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um grande rei. Reinou 52 anos em Jerusalém. Fez o que era reto diante do Senhor. Buscou a presença de Deus. Deus o fez prosperar. Ficou famoso e muito conhecido entre as nações, até que se tornou forte. Segundo Crônicas 26, 15. Ou melhor,
achou-se forte. Então exaltou-se o seu coração e pecou contra Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. 2 Crônicas 26, 16. Lugar onde Deus recebia só os sacerdotes. Isto é, homens consagrados por Deus para este mistério. Segundo o livro das Crônicas 26, 18. E por causa disto, o rei Uzias se tornou leproso. Teve que deixar o reino e viver em uma casa longe de todos, até a sua morte. Vejamos então as 3 visões do profeta Isaías, que, entristecido e decepcionado por tudo o que aconteceu, entra no templo onde todas estas visões aconteceram. Assim, com o coração cheio de pesar, pelo ato impensado do seu amigo o rei, que o levou à morte, vai até o templo buscar o consolo do Senhor. Então, ali começa as visões do profeta, as visões de sua vida. Vamos então à primeira visão. Verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O olhar do profeta Isaías. O texto diz que o olhar dele dirigiu-se para o alto. Altura, grandeza, alto e sublime trono. Uma visão de santidade. É o que isso significa. Uma visão de santidade. Oh, como precisamos hoje ter uma visão de Deus em toda a sua santidade. Deus é essencialmente santo. O clamor dos serafins não era onipotente, mas santo, santo, santo. Nesta vida temporal, Deus não se afasta de nós. Dele não podemos fugir. Salmo 139, do verso 8 ao verso 12. E nos aguarda na eternidade. É preciso, irmãos, conhecer a paz de Deus aqui e nos colocarmos no centro de sua vontade. Agora, aquele que teme a Deus não teme os homens. Aquele que se ajoelha diante de Deus não se curva em nenhuma situação. Se tivermos diariamente uma visão de Deus, desse Deus santo, sentiríamos deslumbrados diante de sua onipresença, extasiados diante de sua onipotência, silenciosos diante da sua onisciência e quebrantados diante de sua santidade. Então, a santidade de Deus também se tornaria a nossa santidade. A segunda visão.
O olhar do profeta Isaías, se dirigiu para dentro de si mesmo. Viu a si mesmo. Um olhar de profundidade. Viu as profundezas do seu coração. Foi uma visão de iniquidade. Vejam só o verso 5 e o verso 6. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. Foi uma visão do desalento divino, que clamava: eu preciso de ti, Isaías. Quem há de ir por nós? Está no verso 8. Irmãos, antes do profeta Isaías passar por esta experiência, ele proferiu uma série de ais para diversas pessoas. Vejam só, no capítulo 5 e no capítulo 6, temos aqui, olha só: ai dos que juntam casa a casa, ficam sendo os únicos moradores da terra. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Ai dos que puxam para si iniquidade, como ondas de injustiça, e o pecado, como tirantes de carro. Ai dos que o mal chamam bem e o bem chamam mal. Ai dos sábios a seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber vinho. E assim por diante. Mas agora, naquele momento ali, ele viu a si mesmo e clamou: ai de mim. Quantas vezes procuramos ver só os erros e as falhas dos outros e pensamos que somos melhores, até que entramos no templo com o coração aberto, buscando a presença de Deus para alívio e consolo. Então deparamos diante da grandeza de Deus, na verdade, quem somos. Ai de mim, eu é que preciso de oração, diz o hino que cantamos. Será que podemos convidar o Senhor a caminhar conosco? Haverá hoje impureza em nossas vidas? Ou melhor, não haverá hoje impureza em nossas vidas a controlar nossas almas, nossos sentimentos, nossas vontades? O grande pregador e teólogo chamado Leonardo Canverall diz que existe dentro de nós 3 pessoas. Primeira, a que nós achamos que somos. Depois, a que os outros pensam de nós. E, por fim, a que Deus sabe que somos. Então, queridos, peçamos a Deus que tire de nós toda a maldade e impureza, para que não mais servamos ao pecado como escravos. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 6. E por fim, a terceira visão.
visão para fora. Diz o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. É preciso, para que possamos distinguir e ouvir a voz de Deus, a verdadeira voz de Deus. É preciso que, primeiramente, reconheçamos que precisamos de uma experiência mais profunda e verdadeira. Uma visão de Deus no templo. E a terceira visão, como já falei, é visão para fora. O profeta Isaías viu a necessidade de salvação para todos os perdidos. Daí a sua disposição, agora livre, perdoado depois da confissão do seu pecado. Depois de deixar de olhar para os outros, para os erros dos outros, apontar para os outros, até que, dentro do templo da presença do Senhor, de coração aberto, ele pôde sentir o seu erro e o seu pecado. E confessar: ai de mim, preciso do teu perdão. Só então ele estava pronto para responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, concluindo a palavra desta noite, assim como aconteceu com o profeta Isaías, ao olharmos para o alto, veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós, iremos vermos exatamente como somos e enxergaremos a nossa necessidade de purificação e de poder. É preciso que abramos nossos corações em confissão sincera e leal, como o salmista se expressou no Salmo 139, versos 23 e 24. Leiamos todos juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que seja assim, como homens e mulheres, que tenhamos visão que precisamos ter, visão da glória de Deus, da presença de Deus, na casa de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus bendito e eterno Pai, pela Tua palavra que chega ao nosso coração, pela experiência do profeta Isaías, que depois de tantos anos percebe que precisa conhecer-te mais. E no momento é de tristeza e dor, que chega a Tua presença no Santo Templo, é que ele reconhece e pode ver a grandeza da presença do Senhor na vida dele. Ó Deus, dá-nos visões do santuário, onde a nossa vida e o nosso ser se abre para deixar que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e nos faça entender a Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos e faça-nos agora muito mais, homens e mulheres que reconhecem a Tua presença e glorifiquem o Teu nome. Senhor nosso Deus, abençoa a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Passemos agora a cerimônia da Santa Ceia do Senhor. Há um hino que cantamos para esta ocasião que diz assim:
É o 544 dos Salmos Hinos. Não nas mãos, mas em minha alma, tomo o corpo de Jesus e em figura bebo o sangue derramado sobre a cruz. Do meu Salvador ausente, comemoro o grande amor, proclamando a sua morte por um mundo pecador. Vem, Jesus, Senhor bondoso, meu espírito instruir, para que nos dois emblemas eu te possa discernir. E permite que hoje tenha, no fluir da salvação, com os crentes e contigo, verdadeira comunhão. Eu vou tentar cantar a última estrofe. E permite que hoje tenha, no fruir da salvação, com os crentes e contigo, verdadeira comunhão. Porque eu recebi do Senhor, diz o apóstolo Paulo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até o versículo de número 29. Que Deus abençoe a leitura santa. Amém. É interessante como o Senhor apresentou aos discípulos e depois à igreja, pelos apóstolos, a necessidade desta cerimônia. E é importante dizer que, no decorrer dos anos, alguns usaram esta cerimônia para que pudesse se embebedar-se. E quantas vezes, certamente, Deus não estava presente nesta hora ali. Alguns diziam que essa cerimônia era da alegria. Sim, é da alegria. Mas da alegria do Senhor. Não uma alegria pessoal, particular ou de pessoas. Mas a alegria dos homens com Deus. Daí o excesso era pecado. É por isso que ele é bem claro. E tomando um cálice. Não era para a alegria de uma festa que depois se tornaria uma festa pecaminosa. Cálice. Tomando um cálice. Uma porção para simbolizar o sacrifício de Jesus da cruz em nosso lugar. É interessante que a igreja nunca deveria esquecer de que um dia era composta de homens pecadores que receberam a bênção da salvação por declarar Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. É por isso que a cerimônia é para todos quantos, em plena comunhão com Deus e com sua igreja, dela participar.
se há alguma dificuldade, se há algum problema íntimo e pessoal, esses problemas, essas dificuldades, ou mesmo o pecado, deve ser confessado antes da cerimônia. E então todos, crentes em Jesus Cristo, dela participar. Então aqui estamos, irmãos, como igreja do Senhor, salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus, a participar desta mesa tão importante e tão necessária para a alegria da igreja nestes dias tão difíceis. O nosso Senhor e Salvador deu graças pelo pão e deu graças pelo cálice. Assim como estamos, vamos agradecer ao Senhor por este momento. Aí na sua casa, aonde você está, com a sua família reunida, ore também conosco aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento tão solene e tão único na vida da igreja, este é o momento em que a igreja sente-se guardada e protegida, sente-se valorizada pelo alto preço pago pelo sacrifício do Senhor Jesus, que deixou-se o seu corpo ser pregado na cruz e o seu sangue derramado para a salvação dos homens todos. Nesta cerimônia que agora estamos vivendo, estamos certos que nessa cerimônia a tua presença na nossa vida se faz vista e sentida. Essa cerimônia nos ensina a nos consagrarmos cada dia mais e a vivermos uma vida nova, vitoriosa sobre o pecado e a tentação destes nossos dias. E assim, Senhor, perdoados, agora nos sentimos prontos a participar da tua santa mesa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E tomando o pão e tomando o cálice, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todos e sede agradecidos. Ceiemos, irmãos, convictos de que a nossa vida agora, pura e santa e limpa diante de ti, vivemos para a tua salvação. Ceiemos, irmãos. Que Deus a todos possa abençoar. Estamos encerrando o culto desta noite. Queremos lembrar, irmãos, continuar orando em favor da nossa igreja e dos nossos irmãos. Temos irmãos enfermos que não podem estar na igreja. Oremos por eles, para que eles possam voltar ainda à tua presença. Oremos também pelas obras da igreja. Oremos pelos missionários e não deixemos de trazer as ofertas missionárias, tão importante na vida da igreja e particularmente na vida de cada crente. Também os dízimos devem ser trazidos à casa do Senhor. Procure o irmão Ailson, o nosso tesoureiro, presbítero da nossa igreja. Se houver dificuldades, ele vai orientar você como proceder. Irmãos, que a todos Deus os abençoe. E até domingo que vem, do culto da manhã, na igreja, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
estejam conosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.